Bom dia a todos. Em nome do secretário da Receita, eu gostaria de agradecer ao Nalinic e a quem eu cumprimento, em nome dele a todos, pelo convite, pela oportunidade. Alberto ficou com o nosso tempo, então, assim, basicamente vou fazer aqui algumas considerações muito sucintas. Sabia que Alberto falaria e que a gente teria essa visão geral importante do contexto como as coisas estão postas hoje. Não trouxe nem apresentação, justamente por isso, porque era mais para a intenção nossa é também ouvir e compartilhar rapidamente aqui algumas percepções, alguns caminhos, né? Então, do ponto de vista dos projetos que estão postos à mesa na Câmara, no Senado, projeto de imposto único, enfim, são questões que estão colocadas na imprensa e que agora, no segundo semestre, certamente ganharão relevância. Então, os amigos são atores importantes desse processo. O que eu ouvi aqui mais cedo demonstra de forma indubitável a necessidade dessa articulação. Nós falamos da reforma da Previdência e estados e municípios ficaram de fora nesse primeiro momento. Já se articulou para ter no Senado uma nova proposta que inclua estados e municípios. Então, é essa articulação que permitirá, ao fim e ao cabo, termos uma efetiva evolução nesse processo. No ponto de vista das dificuldades, da complexidade que envolve essas propostas que estão à mesa, hoje já são conhecidas. A proposta do governo, do Executivo Federal ainda não foi explicitada e será muito em breve. A Alberto já falou com bastante propriedade. Então nós temos muitos desafios. No passado, já várias tentativas de uma reforma tributária já estiveram à mesa e talvez não tenham avançado por esta complexidade, por essa pretensão, por essa tentativa de se instituir um imposto sobre valor agregado de âmbito nacional que alcance, então, hoje, tributos que estão em diferentes entes da federação. Isso é muito complicado. Se a gente for olhar em países aí fora, falando um pouquinho do direito comparado, eu estava ouvindo outro dia um professor da FGV falando, por acaso o secretário da Receita, mas enfim, ele falando com muita propriedade das dificuldades que tem no mundo. Nos Estados Unidos, que é uma federação, a maior economia do mundo, uma federação como nunca antes, assim, a gente tem como precedente, a parte penal, inclusive, é discutida em cada estado tem a sua competência para discutir a parte penal. Não ousou, não ousa, não discute um IVA nacional, né? Não pensa nesse imposto como sendo algo factível, execuível para os Estados Unidos. Recentemente a Índia fez um avançou nesse aspecto, criou um IVA lá, mas com uma articulação muito grande, onde houve uma concessão da União em favor dos entes subnacionais na liberação de recursos. Então, a complexidade disso e a realidade do Brasil, né, os desafios que os amigos enfrentam no cotidiano, no dia a dia, de poucos recursos. A gente estava ouvindo falar aqui de municípios que conseguem arrecadar sequer o valor necessário para pagar a sua folha. E nós temos uma série de outras demandas que são necessárias de serem atendidas aqui no âmbito do cotidiano no município. Então, falar nisso é muito difícil, pensar que avançará de forma rápida, célere, as propostas como elas estão postas agora. Esta é uma das razões, ou talvez a principal razão, que levou o Executivo a pensar numa proposta talvez pouco menos ousada, mas mais factível no aspecto até político de tramitação. Se pensa num imposto único em âmbito federal, uma simplificação tributária em imposto federal, reunindo então tributos que são da competência da União. Estão criando um imposto único sobre valor agregado, mas na União. É importante, é fundamental que nós estimulemos a economia e isso passa por uma desoneração da folha. Então, faz parte do processo de reforma que se constrói no âmbito do Executivo. Uma desoneração da folha, pensando no aspecto federal, para que a gente possa estimular a economia, que isso possa refletir, então, num alargamento, inclusive, da base tributária, mais pessoas pagando, para que, no pressuposto de que, mantendo o nível de arrecadação, não há espaço, não sejamos demagógicos aqui, nem hipócritas, não há espaço para a redução da arrecadação, no âmbito federal, no âmbito estadual, muito menos no âmbito municipal. Então,
nós precisamos chegar numa equação em que facilite, que permita que nós mantenhamos o nível de arrecadação com mais pessoas pagando, de tal sorte que a gente desburocratize, que a gente simplifique, que caminhe na simplificação tributária e que facilite o cumprimento da obrigação tributária, facilite compliance, como colocou aqui Alberto, e que nós tenhamos, então, um cenário, um ambiente de negócio mais factível. E passa também por uma reforma do imposto de renda, que é o imposto federal. Então, esta é a perspectiva, é a visão que está em construção no âmbito do Executivo e que se pretende apresentar no futuro próximo. O secretário tem feito discussões em diferentes fóruns e uma das perspectivas é justamente essa, de negociar, apresentar, discutir prós e contras, não é contrário a nenhuma proposta que está posta de forma vinda do Congresso. Ao contrário, é importante que haja participação, é importante que haja articulação para que se construa algo ali adiante. Então, a OCDE, a gente, olhando na impressão, na perspectiva da OCDE, percebe que não há muita simpatia por um IVA nacional onde haja, em países com unidades da federação, que haja competência subnacional. É muito difícil isso, a própria OCDE reconhece essa dificuldade. Então, nós temos essas circunstâncias para serem tratadas. Esse assunto certamente será o principal assunto a ser discutido nesse segundo semestre no nosso país. E vencida a questão da Previdência, que já avançou significativamente, nós temos a oportunidade de atuar nesse processo. Então, embora não tenha sido possível para Alberto passar por todos os aspectos com o detalhe que ele gostaria, me parece que a apresentação que ele fez aqui será bastante útil para que cada um dos senhores e senhoras possam se debruçar sobre esses aspectos e se aprofundar um pouco mais para subsidiar os interlocutores nesse processo político de discussão desta reforma. A questão da articulação entre os entes da federação vai além da reforma tributária. Então, a gente estava conversando aqui um pouquinho mais cedo sobre o projeto Nota Fiscal de Serviço Eletrônico, que é fundamental para simplificar as obrigações tributárias e para permitir que o nosso compliance seja feito e que as administrações tributárias possam ter elementos mais efetivos para atuar. Nós estávamos conversando aqui, nós temos aqui hoje à tarde, vai ter a apresentação desse projeto Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, da equipe da Receita Federal que participa desse processo, a nossa colega Simone vai fazer a apresentação para os amigos. Então vai ser bastante importante, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas ele vai ao encontro dessa necessidade posta de simplificação e de facilitação do cumprimento das obrigações tributárias. Mas vai além disso. Nós temos já em âmbito de administração tributária feito vários encontros, participado de vários encontros, construímos no ENAT em 2015 vários protocolos que foram assinados, protocolos que mostram a capacidade e a necessidade de as administrações tributárias atuarem de forma harmônica. Vou citar dois aqui, o protocolo 11, na verdade, é um que dá, inclusive, sustentação para a nota fiscal de serviço, mas tem o protocolo 8 e o protocolo 10, são dois outros protocolos que foram também assinados, que são bastante interessantes. Nós temos aqui um que trata do contágio light, então eu queria compartilhar com os amigos aqui, nós temos prefeituras de diversas prefeituras aqui representadas. Nós temos um sistema, uma ferramenta construída no âmbito da Receita Federal, que é passível de ser compartilhada. Foram assinados protocolos através da Abrasf e da Confederação Nacional dos Municípios. Os amigos das prefeituras e das secretarias de Fazenda podem ter acesso a esse contágio, ela pode solicitar o compartilhamento, e é um instrumento que a Receita Federal utiliza, bastante robusto para subsidiar as auditorias e processos que são no cotidiano dos amigos. Então, temos essa oportunidade. Hoje temos mais de 1.100 auditores do Estado já trabalhando com esse contágio, com essa ferramenta, e temos esta dinâmica. E o outro protocolo foi do alerta do Simples, que também é uma atuação que fazemos de forma articulada, que permite além da autorregularização, nós damos a oportunidade de autorregularização. Quem não se
aproveitar desta oportunidade, tem uma atuação conjunta entre os diferentes entes da federação. Então, mostra que nós temos muitas oportunidades de trabalho, práticas que precisam ser aprimoradas, e estamos aqui, eu estou muito satisfeito de ver a nossa participação com esse público todo atento aqui a essas discussões. Então, da minha parte, muito obrigado mais uma vez pela atenção, e desculpe a celeridade, mas a gente trouxe isso aqui para poder tentar atender também a dinâmica aqui das pessoas que estão ansiosas, porque o tempo vai passando aqui, é bastante escasso. Muito obrigado aí.